Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia, o estudo da apologética. A apologética é a matéria que ensina a mostrar com precisão a razão da nossa fé. A matéria de hoje, como eu disse, apologética e o ponto mormonismo. Nós já aprendemos como identificar uma seita nesta matéria, nós já estudamos as testemunhas de Jeová, e agora nós estamos estudando sobre o mormonismo. E nós aprendemos na aula passada que todo grupo religioso tem um fundador. No caso do mormonismo, olha aí na tela, Joseph Smith Jr. Nasceu em 1805 e morreu em 1844. Muito bem. E como e quando isso ocorreu? Eu disse na aula anterior que ele teve uma visão quando ele tinha 15 anos. Então deixa eu fazer aí uma correção. Foi no ano que ele completava 15 anos. Ele ainda estava com 14 anos. Ele ainda não tinha completado 15 anos. Então fica aí essa correção. E veja que eu já disse com admiração, como com 15 anos a pessoa funda uma religião. É estranho, mas na verdade, quando ele tem essa visão, ele não tinha ainda 15 anos, tá? Então fica corrigido aí um erro aí. Ele estava com 14 anos e iria completar naquele ano 15 anos, ok? Isso foi em 1820. Então ele nasceu em 1805 e em 1820, então, ele tem uma visão. E o que estava acontecendo? Então, 3 denominações na região que ele morava, o pai dele frequentava a igreja presbiteriana, então ele aprendeu também, frequentava com os seus pais, claro, essa denominação. Então ali na região tinha os presbiterianos, os metodistas e os batistas, tá certo? Essas 3 denominações. E estas denominações, elas começaram a discutir qual estava certa. Então surgiu ali uma contenda entre as 3 denominações. E isso assustou Joseph Smith. Veja que ele tinha 14 anos. E ele ficou assustado em ver aquela contenda, aquela briga entre os irmãos da igreja presbiteriana, metodista e batista, para saber qual era a verdadeira. E o que ele fez? Ele foi para a floresta, foi para a mata e foi orar. Ficou impressionado, assustado com aquilo. E diz a história narrada pelo grupo, pelo mormonismo e até mesmo pelo próprio Joseph Smith, que estando orando, ele teve uma visão. Então vamos ver agora esta visão. Olha aí na tela, vou expandir para você. Primeira visão, então 1820. Essa é a primeira versão. Foi ao bosque orar e viu 2 personagens que se apresentavam diante dele. E um se dirigiu ao outro dizendo: "Este é meu filho amado." Ao dirigir-se a um deles para saber qual de todas as igrejas era a verdadeira, conta a ele que foi-me respondido que não me unisse a qualquer delas, pois estavam todas erradas. E o personagem que se dirigia a mim disse que todos os seus credos eram abominação à sua vista, que aqueles religiosos eram todos corruptos, que eles se aproximavam de mim com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Ensinam com doutrina os mandamentos de homens, tendo aparência de religiosidade, mas negam seu poder. Novamente me proibiu de unir-me a qualquer delas. Então tá vendo a visão? Então nesta visão, é a primeira visão narrada pelo próprio Joseph Smith, que apareceu o pai e o filho. Apareceram para ele, tá certo? Nesta visão. E o texto tá aí. Muito bem. Só que existe uma segunda versão narrada nos escritos do mormonismo, documentos oficiais do mormonismo. Vamos ver o que diz esta segunda versão?
Olha aí na tela. O Senhor não desceu com armas do céu, com poder e grande glória, mas ele enviou seu anjo, a mesma pessoa obscura, Joseph Smith Jr., que mais tarde tornou-se profeta, vidente e revelador. Ele informou que não devia juntar-se a nenhuma seita religiosa dos seus dias, pois todas estavam erradas. Está vendo? Na primeira versão, foi o pai e o filho que apareceram para ele. Na segunda versão, já foi um anjo. Só que nos documentos oficiais da igreja dos mormons, no mormonismo, tem uma terceira versão. Olha aí na tela, eu vou mostrar para você a terceira versão. Você supõe que Deus em pessoa chamou Joseph Smith Jr., nosso profeta? Deus o chamou, mas não veio pessoalmente. Ele enviou o apóstolo Pedro. Está vendo? Então a primeira versão diz que apareceu o pai e o filho. A segunda diz que foi um anjo. E na terceira diz que foi Pedro. E agora? Qual das três está correta? Bom, esse é o primeiro problema que nós vamos ter que precisamos observar. Qual das três visões, qual das três versões é a correta? Apareceu o pai e o filho? Apareceram o pai e o filho? Apareceu um anjo? Ou apareceu Pedro? Olha a situação. Agora, e o conteúdo? O conteúdo da primeira visão, que é narrada em três versões. E o conteúdo? Será que o conteúdo é compatível com a palavra de Deus? A visão que ele recebeu? Porque a Bíblia diz em Gálatas, vou até ler para você, Gálatas no capítulo 1. Veja que interessante. Gálatas no capítulo 1 e no versículo 8 diz assim: mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que vos já tenho anunciado, seja anátema. Então, na próxima aula, nós vamos ver o conteúdo da visão que ele teve. Tá bom? Não vai perder a próxima aula. E se você quiser, eu quero aprofundar mais, eu já quero saber, então acesse o nosso site, que lá tem matérias específicas sobre o mormonismo. O site é o www.icp.com.br, www.icp.com.br. É só ir lá acessar, não tem custo algum, tá? É tudo gratuito. Muita coisa sobre o mormonismo, uma história completa. Você lê lá no nosso site. E lá também tem os nossos cursos, como adquirir o nosso material didático, só que lá não tem mais aquele desconto. O desconto chegava a 50%. Porém, se você está me assistindo e quiser aquele desconto de 50%, então envia uma mensaginha para mim. Diz assim: olha, eu estou vendo a aula, eu quero aquele desconto para fazer a minha matrícula no curso de teologia. 50% de desconto. Eu vou liberar para você, tá? O WhatsApp é o 21 98622 3266. 21 98622 3266. Me ajude divulgando o canal. Por favor, divulgue, envie pelo WhatsApp para os seus amigos, envie um link, ensine como acessar as aulas. Vale a pena. Você estará me ajudando nesse ministério que não tem outro objetivo, senão o de ensinar a genuína e poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.